Ministro, passo a palavra por 15 minutos. Muito obrigado, deputada Adriana Ventura. Eu queria inicialmente parabenizar Vossa Excelência pela realização desta reunião da Frente Parlamentar. Cumprimentar a deputada Bia Kicis, o deputado Rodrigo Agostinho. No caso do deputado Rodrigo Agostinho, eu o conheço desde quando ele tinha 16 anos, o que já mostra que eu estou muito velho, mas ele continua jovem e bastante atuante hoje na Câmara dos Deputados. E, evidentemente, a deputada Bia, aqui de Brasília, com uma formação jurídica sólida e também com um conhecimento importante acerca desta matéria. Eu vejo aqui o meu colega de painel ou de palco virtual, Elton Gersel, que acabou de falar, e já me economizou bons minutos, porque eu ia tocar em alguns dos pontos que foram por ele analisados, e o cientista político Marcelo Issa, que também eu conheço bem e admiro profundamente o seu trabalho. Eu não sei se eu estou esquecendo aqui, que não vejo outros... Tem o deputado Alexis Fontaine de São Paulo também. Então, queria cumprimentar o deputado, porque aqui a gente não tem a visão de todos. Bem, senhora presidente, eu queria concentrar em 2 ou 3 pontos, e 2 ou 3 pontos que não tratam exatamente da casuística do tema que está sendo tratado, o que é abordado, que é objeto desta reunião de hoje, mas que são extremamente importantes para entender como que esses pecados e pecadilhos, vamos usar essa expressão popular, que ocorrem tanto na organização partidária como também no próprio processo eleitoral, encontram um ambiente propício para se manifestarem e, às vezes, se manifestarem sem que haja identificação, investigação e punição. Então, aqui, penso que, enfim, a matéria é extremamente complexa, mas eu queria me concentrar neste pano de fundo, porque penso que cada vez que nós nos aproximamos de um processo eleitoral, esses temas voltam, e depois logo depois das eleições, eles são esquecidos. E aí, um ano antes da eleição seguinte, a eleição seguinte em 2022, esses temas regressam, mas aí o Congresso Nacional está e é natural, com os seus olhos voltados para o próprio processo eleitoral. E isso dificulta o aperfeiçoamento que é necessário da legislação desses temas todos. Uma dificuldade que sempre se enfrenta e que não é exclusiva do Congresso Nacional, mas também de qualquer colegiado, como os tribunais, é esses colegiados legislarem, direta ou indiretamente, sobre si próprios, sobre eles próprios. Então, imagine um tribunal como o meu, fazendo o seu regimento interno. Não é fácil, porque ali estas normas vão estar se aplicando também aos membros do próprio tribunal, e nesse exercício, às vezes, nós esquecemos o quadro maior, o retrato daqueles que serão os maiores necessitados e beneficiados de uma modificação normativa e, no caso das eleições, legislativa. O primeiro ponto que eu queria realçar é o óbvio, mas, infelizmente, o óbvio no Brasil tem que ser repetido à exaustão, e ainda assim ele não é considerado óbvio. É que os partidos políticos são a base do processo democrático e do próprio Estado de Direito. O que significa dizer que partido político e democracia formam uma simbiose, mas não é uma simbiose apenas externa. Há que ser também uma simbiose interna. Ou seja, os mesmos padrões democráticos que nós queremos
para as eleições, para o funcionamento da administração pública e para os próprios tribunais, nós precisamos incorporar para os partidos políticos. Não é possível se imaginar que é uma analogia barata e um pouco de ficção científica, que os marcianos vão legislar para as eleições do Brasil, ou vão entender as eleições do Brasil. Quem entende são seus parlamentares. Quem entende são os atores do processo eleitoral no nosso país. Então, este ponto de partida é óbvio e tem consequências no que eu vou afirmar em seguida. E aqui o que eu vou afirmar em seguida tem duas vertentes com vasos comunicantes entre si. Começo pelo primeiro. Da representação ou das representações temporárias dos partidos políticos. E isso está em vaso comunicante com o fundo partidário, chamado fundo partidário popularmente, e com o fundo eleitoral, chamado fundo eleitoral popularmente. E que relação simbiótica é esta? O TSE, na época em que eu era ministro lá e corregedor, e era presidente o ministro Gilmar Mendes, nós fizemos um levantamento, e a corregedoria ajudou muito nesse processo, que ao final resultou na própria criação do fundo eleitoral. Nós fizemos um estudo sobre a organização partidária no Brasil, porque os deputados que são de primeira legislatura, mas acompanharam esses debates, e os que são de outras, ou já estavam em outras legislaturas, sobretudo na anterior, participaram desses debates internamente na Câmara dos Deputados, havia uma comissão mista, e também votaram no que acabou sendo a Lei 13.487 de 2017. Pois bem, o TSE, então, fez um levantamento sobre a estrutura partidária no Brasil. E eu confesso que, pessoalmente, fiquei extremamente surpreendido, porque eu havia me posicionado, inclusive, saindo pelo país, falando em debates a favor do fundo eleitoral, e com uma grande oposição, e essa oposição ainda existe, inclusive no próprio parlamento brasileiro, alguns partidos que recusam fundos ou recusam recursos do fundo eleitoral, por exemplo. Então, não é algo que está inteiramente superado, mas fui, então, surpreendido com a informação e o quadro da organização partidária no nosso país. E a grande surpresa, eu tentei encontrar esse quadro para mostrar aqui e não consegui organizado, mas ele está disponível e os próprios parlamentares o conhecem muito bem. Eu queria mostrar para os que nos assistem. Um grande número de partidos está organizado por meio de comissões provisórias. E nós poderíamos pensar, não, são partidos pequenos, ou então partidos novos. Não. Nós temos partidos grandes e temos partidos extremamente tradicionais. Bem, onde é que se encaixa, e aí vem a simbiose, esta questão da organização provisória nos estados, aliás, municípios, muitos, e estados também, com a questão do fundo eleitoral? É que nós criamos, eu digo nós brasileiros, e eu me sinto corresponsável por isso, porque realmente defendi com muita ênfase o fundo eleitoral. Juntando os corregedores brasileiros, debatendo corregedores eleitorais,
debatendo no próprio parlamento, fora do parlamento, com a imprensa, com a academia, com os que eram e ainda são contra este fundo eleitoral. Pois bem, a simbiose é que, e aqui eu não estou falando nenhuma novidade, nós sabemos que existem partidos com donos no Brasil, donos e donas. Partido com dono já é algo perverso e que viola o próprio fundamento da organização político-partidária de um país. É a antítese da democracia. É a publicização de relações de dominação que existem e nem são legítimas na esfera privada. Mas se é na esfera privada é tudo bem, mas não nos partidos políticos. São esses aspectos que estão em simbiose com o fundo eleitoral. Porque mais perigoso para a democracia do que ter partido com dono é ter partido com dono com o bolso cheio. E que vai poder não apenas exercer esta sua autoridade, muitas vezes o autoritarismo, é ditadura interna. Em relação aos braços do partido nos estados e nos municípios, porque o partido tem dono, e as comissões são provisórias, podem ser dissolvidas a qualquer momento. Então, ao lado desse poder ditatorial, nós colocamos agora o poder que eu continuo a defender do fundo eleitoral, estou deixando de fora o fundo partidário, esses recursos extremamente volumosos do fundo eleitoral. E aí a distribuição, e é o último ponto que eu vou analisar aqui, a distribuição como ela é feita nos partidos, não é entre os partidos. Eu trago alguns exemplos. Não vou citar nomes de partidos, mas eu vou pegar 4 partidos que recebem mais de 100 milhões de reais do fundo partidário. Isso 2020. O primeiro partido que recebe 140 milhões 669 215, vamos arredondar para 140 milhões, tem uma retenção desses recursos na liderança nacional de 100%. Imagine ser presidente de um partido com 140 milhões em suas mãos. E vários desses partidos que eu vou estar mencionando aqui têm, no âmbito subnacional, dos estados e municípios, comissões provisórias de uma maneira generalizada. Segundo partido, recebeu que tem alocado 120 milhões 810 759, vamos arredondar para 120 milhões, a retenção é de 100% também. E agora o contraste, porque isso vai me ajudar nas minhas conclusões. Um partido também dos tradicionais, grandes, que recebeu, que tem alocado 130 milhões 452 e 61 reais, arredondando 130 milhões, tem uma retenção de 45%. E, finalmente, 3 outros partidos, um que recebeu 100 milhões 632 561 reais, está ali, né, nos 100 milhões. Este tem uma retenção de 20%. Um dos mais tradicionais partidos brasileiros e antigos, embora tenha mudado de nome várias vezes, e recebe
tem alocado 148.253.393, a retenção é de apenas 15%. E por derradeiro, um dos mais tradicionais partidos brasileiros, que recebeu 201.297.516, arredondando para 200 milhões, este tem uma alocação, ou melhor dizendo, uma retenção de 0%. Bem, só isso serve para demonstrar o caráter heterogêneo. Alguns retêm 100% nas lideranças nacionais, sem qualquer critério. E a lei não trouxe critérios. Nós defendíamos critérios. São recursos públicos de nós, contribuintes, dos brasileiros todos, pobres, ricos, analfabetos, cultos. Então, uns têm 100% sem nenhum critério e uns poucos têm 0%. Não são tão poucos, mas a maioria é daqueles que têm um percentual de retenção superior acima de 20%. Porque alguns têm 15% e vários têm 0% de retenção, entre os quais este tradicional, que recebeu 200 milhões, mas também outro não tão tradicional, que recebeu 138.872, 0%, um outro muito antigo, que retornou depois com 109 milhões, também 0%, e eu não quero cansá-los aqui com os outros números. Mas o meu ponto, então, e é esta a minha conclusão, é que nesta comissão, ou nesta frente parlamentar em que se discute as fraudes nos fundos eleitoral e partidário, não basta apenas olhar para a casuística, é importantíssimo olhar para a casuística, até para educar, porque às vezes os desvios ocorrem por falta de informação. Eu suspeito que os vereadores, os políticos da minha grande Catolé do Rocha lá na Paraíba, não têm o grau de informação, alguns deles, das senhoras deputadas e deputados que estão nesta frente parlamentar, ou mesmo dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é importante informar com esta casuística. E acho que a Justiça Eleitoral não faz esse papel, deveria fazer. O papel da Justiça Eleitoral não é apenas julgar, punir. O papel da Justiça Eleitoral, para mim, o mais importante é educar. E educar com a prática, com a casuística. E hoje não há nem a justificativa de que como que eu vou para Oiapoque, Catolé do Rocha, Bagé, Tabatinga, para educar. Não há necessidade. Veja como nós estamos reunidos aqui. Então, este é um trabalho permanente, serviço público que nós temos que prestar àqueles que estão na vida política. E que sem eles e elas não há democracia no nosso país. Então, as minhas conclusões. Importante levantar esta casuística. Importante trabalhar esta casuística e educar acerca desta casuística. Mas é importante também nós, e aí não somos nós, são as senhoras e senhores parlamentares, voltarem à mesa do desenho do sistema eleitoral brasileiro. E eu diria o político partidário, para que nós possamos fechar ou mitigar essas possibilidades de malfeitos com os recursos públicos. No instante em que nós desmoralizarmos o fundo eleitoral,
e será uma tragédia. E eu defendi 5 bilhões para o fundo eleitoral. Quase apanhei. Tanto dos meus colegas como de pessoas de bem que são contrários ao fundo eleitoral. Mas nós não podemos desmoralizá-lo. E eu defendi 5 bilhões porque acho que é um preço pequeno para se pagar para ter eleições limpas. Ou minimamente limpas. Tudo na vida tem um preço no mercado. Democracia, direitos humanos tem um preço. E eu respeito muito aqueles que dizem, não, nós não precisamos do fundo eleitoral. Mas pior do que o fundo eleitoral é o sistema de financiamento de campanhas que nós tínhamos. Não era um sistema. Era uma aberração. Com caixa 2, caixa 3, não sei se todos sabem, mas fui eu que cunhei a expressão caixa 3 nas investigações da Corregedoria. Caixa 3, barriga de aluguel, também outra expressão que eu cunhei diante da casuística, os fenômenos que nós, no direito, não temos uma palavra para isso. Nem mesmo os estudiosos. Então, caixa 3, barriga de aluguel. Enfim, o fundo precisa desses mecanismos de defesa para que, me refiro ao fundo eleitoral, mas o que eu digo se aplica também ao fundo partidário, para que nós não permitamos que ele se desmoralize perante a opinião pública e que nós voltemos ao não sistema, à arruaça da corrupção que nós tínhamos com financiamento eleitoral privado por empresas. Aberto e em volume muito maior, por baixo do pano, alguns descobertos, pouquíssimos, outros nunca descobertos. Então eu deixo, senhora deputada Adriana Ventura, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, esta sugestão de que eu estou chamando a nossa comissão de fraude nos fundos eleitoral e partidário, foque na casuística, mas também saia daí com propostas que evidentemente não serão votadas neste ano, para o próximo ano, e só temos o próximo ano, porque depois já é o processo eleitoral seguinte, para que nós possamos aperfeiçoar a legislação que está aí. E não precisa se aperfeiçoar a legislação para a eleição seguinte. Aliás, foi esse um dos pontos que eu defendi juntamente com os corregedores. Vamos fazer as mudanças, se quiserem, para daqui a 2 legislaturas para frente. Por exemplo, a questão dos senadores suplentes e outras tantas que é muito difícil se legislar para a próxima legislatura. Ou então, o redesenho da justiça eleitoral nos estados. Quantos deputados e deputadas, senadores e senadores, mas também uma imensidão de candidatos. Quantos foram vítimas de uma justiça eleitoral num tribunal regional eleitoral que não é imparcial? E não é imparcial porque alguns dos seus membros, que não são juízes de carreira, vêm com um adesivo de partido político, de candidaturas. Isto macula não apenas o processo eleitoral, mas macula a justiça eleitoral. É necessário acabar com isso, porque a justiça se transforma em mais um jeitinho brasileiro. Alguém que não consegue tomar posse em decorrência de uma dessas maçãs podres e que vem tomar posse
por uma decisão do TSE daí a 3 anos, ou quando faltam 6 meses para terminar o mandato. Isso é justiça? Então, é fundamental que essas questões sejam abordadas. Eu sei que não é exatamente o foco desta comissão, o foco da comissão e tem que começar com a casuística, mas tudo começa pela casuística, e aí é a grandeza, o espírito público desses parlamentares, senhora presidente, dos senhores parlamentares que integram essa comissão, de ampliarem esse debate para que o Brasil possa ser considerado, sim, a maior democracia do hemisfério sul. Nós disputamos isso com a Índia, mas a Índia tem um outro sistema que não é bem aquele do voto que conta efetivamente. Não é? E nem sei se os Estados Unidos conta, pelo menos nas eleições presidenciais, porque não é o voto de um eleitor não é igual ao voto de outro eleitor, dependendo do estado onde se está. Eu agradeço muitíssimo o convite e peço desculpas por ter me atrasado.